Boa noite a todos. Nós temos falado durante as quartas-feiras a respeito do livro de Lamentações de Jeremias. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 3 deste livro. Eu convido você a tomar sua Bíblia, a abrir o livro de Lamentações e fazer a leitura desse capítulo. Pode ser antes ou depois de nós refletirmos a respeito deste capítulo 3. Como nós temos falado, Lamentações é um livro poético, um livro escrito por Jeremias. Ele escreveu esse livro depois da destruição de Jerusalém, depois que Nabucodonosor, com seus exércitos, ele invade Jerusalém e destrói totalmente a cidade. E o profeta entende que isso aconteceu porque Deus ele estava julgando o seu povo por causa dos seus pecados. O povo de Israel desobedeceu a Deus durante muito tempo. Deus enviou vários profetas para alertar seu povo a respeito do seu pecado, da sua quebra com relação à lei, da sua infração ao pacto que havia sido estabelecido entre Deus e o povo. E o povo não deu ouvidos a nenhum desses profetas. E o último desses profetas foi Jeremias. Depois de Jeremias veio então o período de cativeiro, o período de 70 anos em que o povo passou longe de Jerusalém. Jerusalém passou 70 anos desolada, destruída, seus muros estavam destruídos, seu templo foi destruído. Só 70 anos depois é que esse povo retorna à terra. O Império Persa, que estava dominando o mundo, 70 anos depois, ele libera, na pessoa de Ciro, o imperador, libera esse povo para voltar a Jerusalém. Só que, antes disso, o que estava acontecendo aqui? O Império Babilônico estava dominando o mundo todo, conquistando vários espaços, conquistando vários povos, e conquista aqui Jerusalém. E o profeta vai lamentar essa destruição de Jerusalém, vai lamentar porque o templo foi destruído, não tem mais como cultuar a Deus. Vai lamentar porque o povo estava sofrendo fome, estava padecendo humilhação, muitas dificuldades entre aqueles que restaram ali em Jerusalém. Muitos foram levados escravos para a Babilônia, outros ficaram lá sofrendo na cidade destruída, sem ter como se reestruturar. E esse livro foi escrito nesse contexto. E o capítulo 3 é o centro desse livro. O capítulo 3 é o miolo do livro de Lamentações. E é nesse capítulo onde nós vamos encontrar aqui um tema que vai florescer no meio desse capítulo, que é justamente a misericórdia de Deus para com o seu povo. Mas eu queria dividir esse capítulo aqui em 4 partes, o que eu vou chamar aqui de movimentos. São 4 movimentações que o poeta faz. Ele está agora assumindo a voz poética, o eu lírico, né? O eu lírico é a voz do poema. O poeta ele está agora assumindo a voz e ele está falando a respeito de si mesmo. Observe que ele fala em primeira pessoa. Eu sou o homem, versículo 1 diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele se coloca aqui como aquele que está sofrendo, como aquele que sofreu a mão pesada de Deus sobre ele. Mas a mão pesou sobre só ele? Não, pesou sobre o povo todo. Mas ele está aqui representando todo o povo de Jerusalém. Ele está representando aqui, ele está sendo porta-voz. E o primeiro movimento que o poeta faz aqui é um movimento de olhar para fora. Ele movimenta o seu olhar para fora. Ele começa a ver o que está acontecendo. Ele vai descrevendo isso nos versículos de 1 até 18. Ele vai descrevendo toda a sua aflição devido à mão pesada de Deus sobre ele e também sobre o seu povo. Ele vai começar a descrever tudo isso que está acontecendo com ele. E no versículo 18 ele chega aqui a conclusão disso tudo. Depois que ele olhou para as circunstâncias, para o seu redor, e só viu tristeza, e só viu sofrimento, ele chega à declaração do versículo 18. Ele diz, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele está desesperançoso. Quando ele olha ao seu redor, ele não consegue ter mais esperança, ele está agora desesperançoso. E agora nós entramos no segundo movimento.
O segundo movimento, ele agora vai movimentar a sua visão para cima. Ele olhou ao seu redor, ele olhou para fora e não viu nada agradável. Ele agora olha para cima. E os versículos 21 diante, ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Observe que ele disse: olha, eu não tenho mais esperança. Quando eu olho ao meu redor, só vejo sofrimento, tristeza, peso da mão de Deus caindo sobre nós. E eu quero agora lembrar de algo que traga esperança, que faça renascer essa esperança em meu coração. E o versículo 22, até dos versículos 22 até o versículo 30 e alguma coisa, ele vai falar agora sobre o que ele está olhando para cima, o que é que ele está enxergando ao olhar para cima. E ele vê justamente a misericórdia de Deus. Versículo 21, 22 e 23 são os versículos, eu acho que, mais conhecidos de Lamentações. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então a causa de não serem consumidos é o quê? A misericórdia de Deus. Ele olha para cima e vê Deus misericordioso. Ele vê que as circunstâncias ao seu redor não podem ser interpretadas por si só. Ele não pode olhar para as circunstâncias e olhar simplesmente para elas e tão somente para elas. Ele tem que olhar para elas à luz da misericórdia de Deus. E, apesar das circunstâncias dificultosas, difíceis que eles estavam passando, Jeremias, o poeta, agora ele reconhece: Deus, ele foi misericordioso. Ele tem sido misericordioso para conosco. E nós vemos algumas palavras que se repetem aqui, palavras importantes nessa sessão, que vai aí até o versículo 39, dos versículos 21 até 39. Ele vai começar a falar a respeito da misericórdia de Deus. Deus tem sido misericordioso. Ele vai falar sobre esperança agora. Versículos, por exemplo, o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Então, a partir daqui, Jeremias ele vai enxergar a situação que ele está passando e todo Jerusalém a partir da misericórdia de Deus. Deus tem sido misericordioso, apesar das circunstâncias em que temos passado. E, tendo em vista isso, nós devemos agora suportar as dificuldades, nós devemos esperar com paciência, esperar no Senhor. E depois que ele olha para cima, ele vai movimentar-se novamente. Ele vai movimentar a sua visão agora e ele vai olhar para dentro de si, ele vai olhar para si mesmo. A partir do versículo 39 em diante. Versículos 39 em diante. Ele vai olhar para si mesmo agora. Ele vai movimentar o seu olhar para dentro de si. E o que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer: olha, pois, porque se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Jeremias ele vai olhar para dentro de si agora. O poeta vai olhar para dentro de si e vai encontrar justamente a causa de todo o sofrimento. Por que o povo está passando por todo aquele sofrimento? Por causa do seu próprio pecado. Porque não quiseram dar ouvidos ao Senhor. Porque não quiseram arrepender-se de seus pecados. Porque não quiseram atender a pregação do profeta Jeremias, mas quiseram atender a pregação dos falsos profetas. Por causa disso, por causa de seus próprios pecados, eles devem, então, reconhecer. Eles devem olhar para dentro de si e reconhecer que a causa está em seu coração. A causa de tudo aquilo está em seu coração. E em seguida, nós vemos a reação a isso. Ele olha para dentro de si, mas ele reage a isso. Qual é a reação ao olhar para dentro de si e encontrar o pecado? A causa do problema. Ele vai dizer: nós devemos agora nos arrepender. Arrependa-se. Olhe para o Senhor em arrependimento. Esquadrinhe o seu coração, faça uma varredura. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Provemo-los e voltemos para o Senhor.
Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Jeremias está dizendo aqui para o povo: olhe para dentro de si, encontre o pecado e arrependa-se e deixe para trás. E abandone a prática do pecado. Essa é a verdadeira atitude. Só que agora ele vai olhar novamente para cima. É o quarto movimento desse capítulo aqui. Nós já vimos que ele olhou para os lados e viu a destruição, olhou para cima e viu Deus misericordioso. Ele olhou para dentro de si e viu o pecado. Ele agora vai olhar para cima novamente. Depois que ele olha para dentro, encontra o pecado e reage ao pecado, ele agora vai olhar para cima novamente. E esse movimento eu vou chamar de o movimento da comunhão com Deus. Ele vai olhar para cima novamente e ele vai agora reconhecer que Deus é o Consolador verdadeiro. Ele vai agora reconhecer que Deus julga de forma justa. E ele vai aqui reconhecer também que Deus julga aqueles que zombaram dele, do profeta. Interessante isso, porque o profeta vai dizer, olha, Deus ele vai julgar, ele está julgando na verdade já, aqueles que fizeram músicas a meu respeito. Essas músicas eram músicas de chacota, eram músicas de zombaria, criavam musiquinhas a respeito de Jeremias por causa da pregação dele, uma pregação que ninguém queria ouvir. E o profeta vai dizer aqui, olha, Deus ele vai, na sua justiça, julgar o meu povo. Ele vai julgar aqueles que zombaram de mim, que me perseguiram. Mas aqui o profeta ele não está sendo egoísta, ele não está sendo vingativo. Na verdade, ele está dizendo isso por quê? Porque ele era o porta-voz de Deus. E quando o pessoal zombava dele, na verdade o pessoal estava zombando do próprio Deus, porque ele estava trazendo a mensagem de Deus para o povo. Então, quando o povo zombava de Jeremias, quando o povo pegava Jeremias e maltratava ele, jogaram ele dentro de uma cisterna, faziam zombaria dele, na verdade eles estavam zombando do próprio Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, o Senhor vai julgar, o Senhor vai trazer justiça. Versículo 59, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Então a injustiça que foi feita ao profeta foi feita por causa da sua mensagem, do seu chamado ao arrependimento, que o povo não quis então dar ouvidos. E aqui ele se acalma com a justiça de Deus. Então vimos aí mais ou menos como esse capítulo se estrutura, e agora nós queremos tirar para as nossas vidas, extrair para as nossas vidas algumas aplicações, algumas lições que esse capítulo pode nos mostrar. Na verdade, ele pode nos ensinar muitas outras coisas, mas eu selecionei 4 lições especificamente. A primeira delas é que as dificuldades, elas não podem ser enxergadas, elas não podem ser avaliadas por si só. Elas não devem ser avaliadas à luz do sofrimento que elas causam. Quando nós vemos o primeiro movimento aqui do capítulo 3, Jeremias olhando para o seu redor, ele olhou o sofrimento por si só. Ele olhou o sofrimento por si só, a destruição por si só, a calamidade por si só. E isso não pode ser feito, porque a esperança no coração dele se esvaiu. A esperança em seu coração, ela se derramou, se acabou. E ele vai, então, nos ensinar aqui que a dificuldade da vida ela não pode ser vista por si só. Ela não pode ser vista por si só. Na verdade, ela deve ser vista à luz da misericórdia de Deus. E é a nossa segunda lição. A nossa segunda lição é que a misericórdia de Deus nos mostra que nunca está tão ruim que não poderia estar pior. Nunca está tão ruim quanto poderia estar. Jeremias, quando olhou para cima, ele disse, Deus tem sido misericordioso, porque poderia ter sido muito pior. Nós estamos em uma situação ruim, mas poderia estar muito pior. Por que não está pior? Porque Deus é misericordioso. Esse povo de Israel poderia ter sido simplesmente totalmente destruído. Totalmente destruído. Só que, ao olhar e ver que ainda existem pessoas do povo de Israel,
Jeremias, quando olha isso, ele avalia, ele diz, olha, se ainda existe do nosso povo aqui vivo, é porque Deus é misericordioso. Ele não permitiu que a Babilônia consumisse todo esse povo. Ele preservou parte desse povo para si, e isso tem mostrado a sua misericórdia. A misericórdia de Deus tem que ser vista à luz daquilo que acontece em nossas vidas. Quando olhamos para o sofrimento, nós precisamos pensar na misericórdia de Deus, porque os dois estão associados. Deus tem sido misericordioso, Ele não tem dado aquilo que nós de fato merecemos. Quantas pessoas têm vivido no mundo em desobediência a Deus, têm vivido no mundo em cima dos seus próprios prazeres, satisfazendo a si próprio, muitas vezes sob a roupagem de até mesmo um crente, crentes, pessoas que se dizem crentes e vivem como bem querem. E Deus tem sido misericordioso para com essas pessoas, para que elas possam se arrepender de verdade, para que elas possam reconhecer o Evangelho de verdade. Muitas pessoas que viveram vidas devassas e que hoje são servas de Deus e que hoje creem no Senhor Jesus Cristo e que tiveram suas vidas transformadas. Por que isso aconteceu? Porque Deus foi misericordioso para com elas. Muitas delas viviam em mundos terríveis, no submundo do crime, do tráfico. E Deus foi misericordioso esse tempo todo, preservando essas pessoas para o dia em que elas iriam de fato ser salvas de seus pecados, ser transformadas pelo poder transformador do Evangelho. Aqui nós encontramos a misericórdia de Deus. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que a reflexão ela é fundamental para que a gente entenda como aproveitar momentos difíceis para sermos edificados nesses momentos difíceis. Jeremias, ele diz aqui, ele diz no segundo movimento, quando ele fala sobre a misericórdia de Deus, ele diz que que é importante meditar, pensar, ficar num canto, sentado, pensando, meditando naquilo que se está acontecendo. A meditação ela é fundamental. Refletir a respeito de tudo que se tem passado e pensar o que eu fiz de fato para a obra de Deus, o que eu tenho feito para a obra de Deus, como eu tenho dedicado a minha vida à obra de Deus. Agora é um tempo em que estamos em quarentena, é um tempo de reflexão. Esse tempo todo que eu passei livre, saindo de casa, entrando em casa, como eu aproveitei meu tempo? Eu aproveitei em coisas fúteis, em coisas passageiras. Eu aproveitei somente trabalhando, somente estudando, somente viajando. Ou eu utilizei esse tempo para crescer espiritualmente. Eu utilizei esse tempo para conduzir outras pessoas ao Evangelho. Ou eu utilizei esse tempo para me empenhar mais na obra de Deus. Ou simplesmente eu deixei para lá. Eu relaxei. Tempos de dificuldade devem nos levar à reflexão, a uma autoanálise, a um olhar para dentro e ver o que de fato nós temos feito até então. Temos progredido ou temos regredido? Nós não podemos regredir. O Evangelho ele precisa ser desenvolvido em nossas vidas. Ele causa desenvolvimento. Se não há desenvolvimento, se não há fruto, nós precisamos repensar. Será que de fato eu me arrependi dos meus pecados? Será que de fato eu recebi vida eterna? Será que de fato eu já sou um crente? Eu já nasci de novo? Ou eu simplesmente mudei de igreja? Ou simplesmente eu mudei de religião? E a última lição é que o pecado é a causa primordial do nosso sofrimento. Jeremias mostra aqui, você quer se queixar? Queixe-se de seus pecados. Quer se queixar? Queixe-se de suas faltas. Eu lembro que cheguei na casa de um cidadão fazer uma visita e ele pediu uma oração. Disse, pastor, ore por esse ambiente onde eu moro, por essa casa que ela já foi um âmbito de magia negra, de feitiçaria, né, de candomblé. Já foi um terreiro de candomblé e às vezes eu estou aqui em casa com minha esposa e a gente começa a brigar. E eu acho que é a influência daquilo que aconteceu aqui no passado. Eu disse, não, eu vou orar, mas não por esse lugar, eu vou orar por você, porque o problema não está no lugar.
O problema está no coração. O problema está no seu coração. O problema está no meu coração. O problema não está lá fora. Muitas vezes nós queremos atribuir a outras pessoas, ou a lugares, ou a eventos, a causa do nosso próprio pecado. Ah, eu fiz isso, mas não foi porque eu quis. Porque fulano ficou me atiçando. Porque alguém ficou me perturbando. Jesus disse que a causa de todo assassinato, adultério, miséria, desgraça, tudo de ruim procede de onde? É de fora? Não, é do coração. Do coração que procede, que começa a se processar. Antes do palavrão sair da boca, ele foi processado aqui dentro. Ele vem e sai. Antes de alguém ferir outra pessoa mortalmente, ir lá e matar, foi tudo processado, tudo processo do coração. Então, Jeremias nos mostra aqui que o pecado, ele procede de dentro de nós. O problema não está fora, está aqui dentro. E ele deve ser resolvido de dentro para fora. Nós não podemos culpar outras pessoas ou o lugar onde estamos por nossos próprios pecados. Nós precisamos evidenciar em nossas vidas uma vida transformada. Nós precisamos olhar para dentro, reconhecer o problema e então sanar o problema, a dificuldade. E não ficar jogando a batata quente para um, para outro, como aconteceu desde o início. Né? Quem comeu o fruto? Foi a mulher que tu me deu, Adão disse a Deus. E a mulher disse, foi a serpente que me enganou. Então, desde o início que as pessoas não assumem as suas próprias responsabilidades, não assumem os seus próprios erros e as consequências deles. Jeremias aqui em Lamentações 3 nos mostra que as consequências do mundo, as consequências ruins, inclusive as catástrofes, elas têm um ponto iniciador no pecado. O pecado trouxe toda a desorganização cósmica do mundo. O pecado trouxe toda a desordem que foi criada, a ordem que foi criada por Deus a ordem que foi criada por Deus transformou-se em desordem depois da queda do homem, depois de Gênesis capítulo 3. Você possa refletir nessas verdades e hoje, culto de oração, o dia de culto de oração, onde normalmente nós nos reuníamos na igreja, no templo, para orarmos, que você possa então pensar nessas verdades que foram vistas aqui no livro de Lamentações, no capítulo 3, e possa aplicar à sua vida essas lições que podemos extrair deste capítulo. Que Deus nos abençoe.